Fala pessoal, beleza? Rony Reis aqui. Eu quero aproveitar o dia de hoje, teve bastante notícia, bastante coisa, e vamos falar sobre notícia. Você tem que olhar as notícias, como você olha, quais são as notícias mais importantes que você tem que ficar de olho e como você pode utilizar essas notícias a seu favor e até mesmo evitar de quebrar a conta. Tem notícia aí, se você ficar posicionado pesado, você vai quebrar sua continha, então tem que ter cuidado. Olha o dia de hoje, por exemplo, tivemos várias notícias. Esse aqui é o gráfico do mini dólar. Olha que doideira, mini dólar para lá e para cá, olha só, abriu aqui em cima, desceu, subiu tudo, subiu tudo de novo, desceu, é uma doideira danada. Depois de pronto, pode até parecer fácil operar, mas não é tão fácil assim. Apesar de tudo, apesar dessa doideira toda, tanto no índice como no dólar, foi um dia muito bom, muito positivo. Tanto dentro da sala da comunidade Elite Raiz, como para quem opera sozinho, que já foi aluno, o pessoal mandando as operações, feedback e tal. Foi bem interessante, praticamente todo mundo saiu positivo e quem não saiu positivo ficou meio que no 0 a 0 porque não teve coragem de operar por conta das notícias. Esse aqui é o dólar, o índice foi dessa forma aqui, olha só o índice, já falamos sobre ele daqui a pouco. E o principal aqui são as notícias, porque eu nunca fiz aqui um vídeo sobre notícias, é a primeira vez eu acho que eu estou falando mais sobre notícia. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar nesse site aqui e olhar o calendário econômico. Isso você faz todos os dias. Você entra aqui no site, vem em ferramentas aqui em cima e calendário econômico. Aqui você consegue colocar filtros, pegar os principais países e colocar. Você pode ver que o meu está com filtro aí. E você vai perceber que tem o grau de importância das notícias. Se tiver 1 estrela, é pouco relevante. Se tiver 3 estrelas, é muito relevante essa notícia. Só que tem muitas notícias e você não precisa focar em todas as notícias. Geralmente, o pessoal fala muito de payroll, né? Você já deve conhecer payroll porque todo mundo fala disso daí. Só que tem a notícia que é mais importante, que mexe mais com o mercado do que o payroll. Um deles geralmente pode ser a venda de imóveis, mas não é esse o principal que eu quero falar aqui, e sim sobre o Banco Central norte-americano. Quando nós estamos falando aqui do Fed ou do FONC, que eles mexem bastante o mercado. Essas duas siglas aqui, ó. Sempre quando tiver essas siglas aqui, você tem que tomar cuidado. Essa é a notícia mais violenta do mercado, porque o Banco Central, ele diz ali o que vai acontecer, ele diz como que o banco vai reagir à inflação, se vai aumentar a taxa de juros, se não vai aumentar. Isso é muito importante. Nós estamos falando dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Então, tudo que acontece lá vai impactar aqui na nossa bolsa, no nosso país. Então, é importante demais e por isso que movimenta tanto. Hoje, por exemplo, nós tínhamos em seguida 3 discursos e você pode ver qual que é o principal, qual que vai ter o maior foco. E que você tem que prestar mais atenção é quem que vai discursar. Esses aqui você pode ver que são membros, às vezes pode ser um vice-presidente e hoje no caso teve presidente. O presidente, lógico, é o discurso que mais movimenta o mercado. Esse discurso aqui você tem que ter muito cuidado. Antes dele começar a falar, quando estavam apresentando, né, ele lá para entrar, o mercado já começou a se movimentar muito. E durante o discurso dele, que durou ali uns 8 minutos, o mercado balançou bastante. Por exemplo, aqui no índice, olha só. Aqui já era antes dele começar a falar, já estava fazendo esse movimento. Quando ele começou a falar, fez esse movimento aqui, de alta, para você ter ideia. Essa é uma notícia muito relevante. E como você vai tirar aproveito disso? Primeira coisa, que nem tudo é para ganhar dinheiro, mas sim para você não perder. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de notícia. Quando é um discurso, o dólar, por exemplo, ele pode ficar muito volátil. Para você ter ideia, ele subiu 30 pontos aqui
Aqui a gente tinha até uma região de ignorado para operar, só que ninguém fez essa operação. Todo mundo ficou com receio porque estava muito próximo do discurso. O cara faltava 1 minuto para o cara discursar, e quando ele foi discursar, deu essa pancada aqui de 30 pontos. Isso daqui pode acontecer em um único candle. Então imagina você vendido nessa região e o mercado dá 30 pontos aqui de uma vez só, em um único candle. Você com certeza vai quebrar a sua conta. Ah, Rony, mas eu boto stop. Meu amigo, stop não é garantia de nada. O mercado ele pula ordem. A corretora pode falhar, a plataforma pode falhar, e aí você vai ficar posicionado, você vai ter um spread de 20, 30 pontos. E se você tiver com muitos contratos alavancados, você pode quebrar sua conta. Então o primeiro ponto de observar as notícias é entender o momento que pode ter uma maior volatilidade, que nem o dia de hoje já prometia muita volatilidade. Para você ter ideia, só 9h30 nós já tínhamos aqui 8 notícias para sair, todas de 2 estrelas, mas é muita notícia, são 8 notícias. Então isso daqui já impactaria muito no mercado. E depois, aqui ia impactar novamente, seria 11 horas. Então era isso que nós estávamos de olho aqui hoje, essas volatilidades, para poder também não ficar muito exposto, não ficar tentando entrar na operação quando tiver nessas notícias. Se tiver posicionado durante a notícia, tentar se proteger a operação, já ficar com uma alternativa de plataforma para poder fechar o trade caso a plataforma venha travar, caso falte internet. Isso é importante, beleza? E segundo ponto, você não deve operar baseado em notícias. A notícia, ela está sendo precificada. Uma instituição financeira que está no mercado, eles têm uma equipe que já faz todo o trabalho de previsão de como vai ficar a política monetária do país, o que o Banco Central deve fazer, se ele vai aumentar a taxa de juros, se ele vai cortar a taxa de juros, né? Isso tudo já vai ser, sempre já tem uma previsão, eles vão sempre bater muito próximo, se não acertar, bate na trave. Então eles já têm uma precificação, eles já estão posicionados antes da notícia sair. Então eles já sabem o que deve acontecer, tá? Então não adianta você tentar entender o que a notícia significa e você falar assim, vai subir ou vai descer. Definir pela notícia. Por exemplo, aqui no índice, hoje, quando começou lá o discurso, o mercado deu essa pancada de 1.200 pontos. Aí na sala de estudos, nós comentamos que o mercado estava numa lateralização aqui, desses dois extremos aqui, então que seria o melhor ponto de uma compra. A possibilidade de compra, já que o mercado esticou 1.200 pontos, geralmente ele retorna numa notícia, uma barra dessa notícia, ele retorna 1/3. Se ele estiver muito forte e quiser continuar a descer, ele retornaria 1/3, se não 50%. Caso contrário, se estiver muito volátil mesmo, ele volta 100% do movimento, que foi o que aconteceu. E perceba uma coisa, 1/3 do movimento já são 400 pontos. O mínimo que ele deveria voltar são 400 pontos nesse caso. Um tradezinho aqui nessa região de 400 pontos já estaria muito bom para você começar o seu dia, né? Teve outras operações, mas eu quero falar dessa aqui porque está no meio da notícia. Então perceba, por mais que o mercado faça uma barra gigante, não veja só a barra. Veja onde você está, veja a localização. Não se baseie na notícia. Baseie sempre pelo gráfico que está te mostrando, tá? E quando o mercado estica muito em uma barra, algo muito desproporcional com o mercado, que nem aqui, um candle de praticamente 1.000 pontos, o ideal é o mercado voltar a fazer um pullback desse movimento, corrigir esse movimento para depois continuar, tá? Esse é o natural. Depois ele veio aqui de novo, aí fizemos compra aqui, depois tentamos uma compra aqui, teve gente que saiu aqui e eu protegi a operação, ele me tirou aqui.
A gente protegeu porque a gente estava dando uma olhada um tempo menor e estava percebendo que isso daqui seria uma bandeira de baixa. Então nós projetamos o alvo da bandeira, que seria essa linha verde aqui. Então o mercado bateu aqui no alvo da bandeira e já retraiu, já retornou aqui um pouco. E a gente vai fazendo estudo no gráfico e não baseado em notícia. A notícia é só para você não ficar exposto e para você saber o momento de maior volatilidade. Então sempre fique de olho em notícias que contém essas duas siglas aqui, beleza? Sempre. E o payroll também é uma notícia importante. É essas aqui que você deve dar valor, principalmente quando elas estão aqui com 3 estrelas. De resto, eu não olho tanto, eu acho que é menos volátil. Lógico que toda notícia que tem 3 estrelas, a gente deve dar uma atenção, mas a atenção principal deve ser quando é o banco norte-americano, ou o nosso banco aqui mesmo, o Banco Central do Brasil, comentando alguma coisa. Beleza? Lembrando que até amanhã as inscrições para a mentoria estão abertas. Caso você tenha interesse em participar, em se aprofundar mais nesse conteúdo, não se esqueça em adquirir a mentoria ali no site raiztrader.com.br. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom final de semana!